estamos fazendo a identificação do resíduo de ácido salicílico em ácido acetilsalicílico. No tubo 1, nós colocamos o ácido salicílico padrão com etanol e cloreto de ferro. No tubo 2, colocamos o ácido acetilsalicílico padrão com etanol e cloreto de ferro. O tubo 3 não teve nenhum dos fármacos, apenas etanol e cloreto de ferro. E no tubo 4, colocamos o ácido acetilsalicílico à amostra, que foi o que nós produzimos, com etanol e cloreto de ferro. As quantidades usadas foram 2 ml de etanol e 2 gotas de cloreto de ferro. Esse cloreto de ferro ele vai fazer um complexo com o fenol no tubo 1 e vai produzir uma cor violeta. Que o tubo 1 era o que tinha o ácido salicílico padrão. Aqui nós temos a estrutura do ácido acetilsalicílico e a estrutura do ácido salicílico. Ele vai reagir com cloreto de ferro e vai formar essa estrutura aqui, que é devido à hidrólise fenólica. E quando isso acontecer, ele vai adquirir a cor violeta, que vai estar indicando que tem resíduo de ácido salicílico no tubo, o que não é o que nós queremos. E vai produzir também 3 moléculas de ácido clorídrico. Seguimos então com a segunda etapa da aula, experimento B2, colocamos 0,2 gramas de ácido acetilsalicílico com 4 ml de hidróxido de sódio a 2 molar e aquecemos durante 3 minutos. Após esse período, resfriamos e quando resfriou após um tempo, adicionamos 5 ml de ácido sulfúrico a 1 molar. Vai fazer com que forme um precipitado no tubo e transferimos esse precipitado para o Erlenmeyer, fazendo uma filtração. Após isso, lavamos o Erlenmeyer e transferimos para outro Erlenmeyer. O experimento B3 foi usado o precipitado do B2. Adicionamos 5 ml de etanol e 1 gota de ácido sulfúrico. Aquecemos em banho-maria e formou um salicilato de metila, com um odor característico. O B4, usamos o filtrado do B2 com 2 ml de etanol e 2 ml de ácido sulfúrico. E o resultado foi o acetato de etila, também com odor característico. Esta aula prática foi para separar fármacos baseado na sua acidez e basicidade. Tivemos primeiro uma amostra contendo 3 substâncias: AS, ácido acetilsalicílico, a cafeína e o paracetamol, cada um com seu pKa referente. De primeira etapa, pesamos 0,2037 da amostra contendo esses compostos e adicionamos 10 ml de cloroformo. Após a adição, serviu para homogeneizar a amostra e foi colocado então no funil de separação junto a 10 ml de HCl. Esperamos então ocorrer a separação de fase aquosa e fase orgânica para recolher a fase orgânica. Dessa forma, tivemos primeiramente, como adicionamos HCl, nós vamos ter a reação com o composto que seria mais básico, no caso, a cafeína. Logo, a cafeína reagindo com HCl, vamos ter ela na fase aquosa. Então, a fase orgânica que foi retirada foi isolada e a fase aquosa que permaneceu no funil estava presente a cafeína. Para poder separar e identificar essa cafeína, colocamos bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio serve para desprotonar a cafeína e colocar ela à sua forma molecular. Dessa forma, teremos adição novamente no funil de separação com a fase aquosa de clorofórmio, para novamente termos a separação das fases. Tendo a separação das fases, vamos recolher a fase orgânica, que no momento terá a cafeína presente. Após isso, adiciona-se gotas de sulfato de sódio para poder depois ter a secagem. Então, temos a presença do primeiro fármaco, que seria a cafeína. Foi isolado da primeira separação, nele contendo, já que separamos a cafeína,
teremos então o paracetamol e o AS nessa fase orgânica. Adicionamos então essa fase orgânica ao funil de separação junto a 10 ml de bicarbonato de sódio. Dessa forma, teremos a reação do bicarbonato de sódio, que é básico, com o composto mais ácido, no caso, o ácido acetil salicílico. Logo, tendo a separação, teremos o ácido acetil salicílico presente ionizado na fase aquosa e o paracetamol na fase orgânica. Realizando então essa separação e retirando a fase orgânica, teremos o paracetamol nela e adicionaremos o agente secante, que é o sulfato de sódio, para depois secar e obter o segundo fármaco, que será o paracetamol. Na fase aquosa, que permaneceu no funil, temos então o ácido acetil salicílico. Como o meio estava básico, colocamos em um LMI e fomos adicionando aos poucos HCl. Essa adição de HCl aos poucos vai voltando o ácido acetil salicílico à sua forma molecular, que vai formando o precipitado branco. Podemos então filtrar e logo após secar esse precipitado, tendo então a presença e a identificação do nosso último fármaco, que será o ácido acetil salicílico. Nós verificamos a influência do pH e do pKa na ionização dos fármacos. Colocamos nos tubos 1, 3 e 5 HCl a pH 1. Nos tubos 2, 4 e 6 colocou tampão a pH 8. E em todos os tubos adicionou acetato de etila. Fizemos a placa cromatográfica com a fase orgânica da solução e fomos verificar os resultados na câmera de ultravioleta visível. Os resultados foram os seguintes. Em pH 1, a amostra A permaneceu na fase orgânica e com isso a gente tem que ela é uma substância ácida, por ter permanecido na fase orgânica. A substância B, identificamos que era substância básica, por ter permanecido em pH 8. E a C seria neutra, pois ela permaneceu nos dois meios, tanto no ácido como no básico. Na última prática, nós fizemos a determinação do coeficiente de partição e fizemos também o cálculo do log de P. Bom, nessa prática, nós dividimos em 3 etapas, onde a primeira e a segunda etapa foi titulação e a terceira etapa foi os cálculos propriamente dito. Bom, na primeira etapa nós pesamos 500 mg de ácido ascórbico, no caso a gente conseguiu 504 mg e esses 504 mg foram diluídos em uma pequena quantidade de água destilada. Quando a gente diluiu essa pequena quantidade, a gente adicionou no balão volumétrico e nesse balão volumétrico a gente adicionou também água destilada até alcançar o menisco. Bom, assim a gente preparou a solução mãe. Dessa solução mãe, a gente pegou 10 ml e adicionamos no Erlenmeyer. E nesse Erlenmeyer nós também adicionamos mais 10 ml de água destilada, como também 2 gotas de fenolftaleína. Bom, e para realizar a titulação, nós usamos uma bureta de 25 ml, onde nós adicionamos a ele hidróxido de sódio. E quando a gente fez a titulação, nós conseguimos gastar 6,2 ml de hidróxido de sódio. Na segunda etapa da prática, nós fizemos a segunda titulação, onde nós também utilizamos a solução mãe. Nós pipetamos 10 ml da solução mãe e adicionamos no funil de separação. Nesse mesmo funil de separação, nós adicionamos 10 ml de acetato de etila, que é um solvente orgânico, e nós agitamos para que nesse funil de separação as duas substâncias entrassem em contato o máximo possível. Bom, depois que nós deixamos o funil de separação, ele formou as duas fases, a fase aquosa e a fase orgânica. E nós reservamos a fase aquosa. Nós pegamos os 10 ml dessa fase aquosa e adicionamos num Erlenmeyer.
Nesse mesmo Erlenmeyer, a gente colocou 10 ml de água destilada e 2 gotas de fenolftaleína. Para realizar a titulação, nós também usamos uma bureta de 25 ml e nessa bureta de 25 ml nós também colocamos o hidróxido de sódio. Esse hidróxido de sódio que a gente usou, dele nós gastamos 6,1 ml, ou seja, menos do que na primeira etapa. Na terceira etapa, nós fizemos os cálculos, e os cálculos nós também dividimos em 3 partes. Na primeira parte, a gente calculou referente à etapa 1, o segundo cálculo referente à etapa 2, e o terceiro cálculo, o coeficiente de partição e o log de P. Bom, na primeira etapa, a gente usou 6,2 ml de hidróxido de sódio. E o que foi que a gente fez, né? Se em 1 ml de hidróxido de sódio nós temos 0,004 gramas de hidróxido de sódio, em 6,2 ml de hidróxido de sódio, que foi o que a gente utilizou, nós teríamos quantas gramas de hidróxido de sódio? E o valor encontrado foi 0,0248 gramas de hidróxido de sódio. Nós também vimos que em 176 gramas de ácido ascórbico, nós teríamos 40 gramas de hidróxido de sódio. E como a gente encontrou no cálculo anterior, a gente viu que nós usamos 0,0248 gramas de hidróxido de sódio. Então, nesse valor, nós encontramos 0,109 gramas de ácido ascórbico. Só que como a gente usou 10 ml para a solução mãe, esse valor de 0,109 gramas é para 10 ml. Só que na apostila, né, da prática, ele pede em 100 ml. Então, em 100 ml, nós teríamos 1,09 gramas por 100 ml. O segundo cálculo foi referente à segunda etapa da titulação. E nós fizemos as mesmas analogias de regra de 3. Primeiro, nós vimos que 1 ml de hidróxido de sódio está para 0,004 gramas de hidróxido de sódio e 6,1 ml, que foi o que a gente usou na prática, está para, que o valor que a gente encontrou foi 0,0244 gramas de hidróxido de sódio. A segunda parte foi a mesma também analogia para encontrar o valor de ácido ascórbico. Se em 176 gramas de ácido ascórbico nós temos 40 gramas de hidróxido de sódio, em 0,0244 gramas de hidróxido de sódio nós teremos 0,107 gramas de ácido ascórbico. Então, esse valor também está para 10 ml. Para 100 ml, que é o que a apostila pede, nós encontramos o valor de 1,7 gramas por 100 ml de ácido ascórbico. A terceira etapa dos cálculos foi calcular o coeficiente de partição e o log de P. E o coeficiente de partição é dado pela divisão da concentração da fase orgânica dividido pela concentração da fase aquosa. E como foi que a gente encontrou essa fase orgânica? A gente subtraiu 1,09, que foi a quantidade de ácido ascórbico encontrado no primeiro cálculo, e subtraiu por 1,07, que foi encontrado no segundo cálculo. Subtraindo, nós achamos o valor da fase orgânica, que foi 0,02. E dividimos por 1,07, que foi a concentração da fase aquosa. Desse cálculo, nós tivemos o resultado que o coeficiente de partição foi 0,01869. E colocando esse coeficiente de partição em log, que foi o log de P, nós encontramos o valor de menos 1,728. Ou seja, nós vimos que esse coeficiente de partição ele foi muito baixo. Então nós consideramos que o ácido ascórbico ele é muito hidrossolúvel e pouco lipossolúvel.